Paz do Senhor para todos, amém, igreja? Abra sua Bíblia, meu querido, em nome de Jesus, em Jeremias, no capítulo de número 29, e o versículo de número 11. Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Gratos somos mais uma vez ao Senhor, que tem sido misericordioso para conosco, nos concedeu força e graça, para estarmos aqui. Felizmente, durante essa semana foi difícil para a gente, questão de enfermidade, gripado, semana inteira praticamente, minha voz ainda está se recuperando, minha garganta, então tem um pouco de dificuldade aqui para falar. Mas eu acredito que o Senhor Deus é quem fala, na verdade, Nós somos apenas um instrumento do Senhor, e o Senhor Deus, Ele já tem uma mensagem preparada para o nosso coração nessa noite. Jeremias 29, versículo de número 11, vamos estar fazendo a leitura, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Toma o seu assento, por gentileza. Deus colocou no meu coração um tema para essa mensagem, e o tema é uma vida com propósito. Nesse verso de número 11 do capítulo 29 de Jeremias, Deus está falando a um povo rebelde, que viveu anos e anos, gerações na iniquidade, no pecado, viveu longe do querer e da vontade de Deus. O próprio Deus disse que Sodoma e Gomorra tinha vergonha dos pecados que eles cometiam. Tamanha era o descumprimento do querer de Deus, da aliança, da antiga aliança. Tamanho era ali a rebeldia que esse povo tinha diante do Senhor. Mas mesmo esse povo tendo uma má conduta diante de Deus, o Senhor era misericordioso, sempre foi. A misericórdia de Deus ela é eterna, ela é infinita, não se acaba. Muitas são as misericórdias de Deus, a Bíblia nos diz. E Deus ainda tinha planos, projetos para o povo de Israel, e por isso ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu bem sei, eu conheço, eu sei do que se trata, aquilo que existe em mim a respeito de todos vocês. E ele disse: é de paz, é de fazer o bem para vocês, e não de fazer algum mal. Mas Deus sempre requereu que o povo estivesse dentro do seu propósito. Por isso o tema é uma vida com propósito. Eu quero partir lá de Gênesis, no capítulo de número 30, quando Jacó, ele chega às terras de Siquém. A Bíblia diz que Jacó, depois dele ter encontrado-se com Esaú, ambos choraram e se confraternizaram, mas Saul seguiu o seu rumo e Jacó foi para um outro lado. Jacó chegou a um lugar onde ele estendeu as suas tendas, e esse lugar é conhecido na Bíblia como Sucote. Na verdade, Sucote em hebraico significa tendas, então recebeu esse nome por conta das tendas de Jacó, porque o número de pessoas que estavam com Jacó, na peregrinação, era um número grande. E Jacó, depois de Sucote, ele vai para Salém, para as regiões ali, na verdade, da terra de Siquém. Quando ele chega ali, Jacó se estabelece, e a Bíblia nos diz que Diná, uma das filhas de Jacó, já que Jacó teve 2 filhos, mas teve uma filha conhecida como Diná, ela resolve conhecer as filhas da terra, porque para ela era algo, ela não conhecia, ela tinha curiosidade. E ela vai para conhecer as filhas da terra, acaba encontrando um moço que se chamava Siquém, e este moço acaba se deitando com ela. A Bíblia nos diz que ela foi humilhada,
Mas esse moço se apegou muito a ela, ele ficou apaixonado por ela. E ele foi falar com o seu pai se chamava Hamor. E falou com seu pai para que fosse até Jacó e tomasse aquela moça, Diná, como esposa para ele. Quando Diná chega até Jacó e conta o que ocorreu, a Bíblia diz que Jacó ele fica mudo, ele fica calado, esperando que os seus filhos chegassem do campo, porque eles estavam com o gado, cuidando do gado. E quando eles chegam, Jacó conta a eles, e eles se enfurecem, ficam enraivecidos, né? Ficam irados por conta do que ocorreu. E então chega Siquém com seu pai, conversa com Jacó, e eles pedem a moça como esposa, no caso para Siquém, né, filho de Hamor. E eles até dizem, olha, se o dote, aumenta o dote, não tem problema, meu filho ele ama ela e ele quer ficar com ela. Mas os filhos de Jacó estavam irados, e a Bíblia diz que eles armaram, né, eles armaram um plano maligno contra Siquém, contra seu pai, contra aquele lugar. E então eles falam, olha, tudo bem, pode ficar com a nossa irmã Diná como esposa, só que vocês têm que se circuncidar, porque o nosso povo aqui é tudo circuncidado, e vocês não podem fazer parte se não circuncidarem. E como Siquém, ele amava muito Diná, e era um moço muito respeitado, a Bíblia diz que ele era o mais valoroso, ele consegue convencer todas as pessoas da cidade, todos os homens da cidade, a ser circuncidados. Então eles praticam a circuncisão, segundo o costume ali do povo israelita, daquele pequeno povo que estava com Jacó, seu nome já tinha sido mudado para Israel. E a Bíblia diz que passado mais ou menos 3 dias, no terceiro dia, quando a dor era insuportável por conta da circuncisão, Levi e Simeão, 2 dos filhos de Jacó, entram na cidade afoitamente e matam todos os homens daquela cidade. Como se já não bastasse isso, a Bíblia nos diz que eles pegam as mulheres e as crianças, levam como cativas, né, como prisioneiras, e ainda toma do despojo, dos valores que tinha naquela cidade. A Bíblia diz que Jacó ele fica furioso com essa situação, por conta daquilo que eles fizeram, e Jacó se considerava um povo muito pequeno, diante de todos os povos que estavam ali ao redor. O que nós vemos nesta passagem algumas questões que vinculam este tema, uma vida com propósito. E é dentro dessa história que eu queria trazer a mensagem dessa noite. Sabendo que, como eu disse no início, o Senhor Jesus é aquele que fala ao nosso coração através dos profetas, dos pregadores, através daqueles que se dispõem a ser usado por Deus, como foi dito aqui pela nossa irmã Donária. É o Espírito Santo de Deus, amados, que fala à igreja. Então não importa se o dialeto é bonito, se a pronúncia das palavras estão dentro daquilo que nós conhecemos como uma língua bonita dentro do português, dentro do vernáculo, mas o mais importante, além disso tudo, não que isso não seja tão importante, mas o mais importante disso é o Espírito Santo de Deus falar com a igreja, porque palavras bonitas até pode massagear o ego de alguém, mas se não for a palavra de Deus, ela vai sempre ser vazia, e não vai conseguir preencher o coração do ser humano, que é necessitado da palavra do Senhor. Jesus bem disse que não era só de pão que viveria o homem, mas sim da palavra de Deus. E quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus, essa palavra que é ministrada aqui na igreja da Multiforme Graça de Deus, nós começamos a entrar mais e mais no propósito de Deus. E quando estamos no propósito de Deus, nós estamos sendo abençoados pelo Senhor, porque é impossível você assentar à mesa do Senhor e não se alimentar das bênçãos e dos milagres que Ele tem para a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia!
E em primeiro lugar eu queria falar sobre o perigo de se distanciar do propósito. Nós temos que viver uma vida no propósito de Deus, mas há um perigo muito grande quando nós nos distanciamos do propósito do Senhor. Diná se distanciou do propósito. Eu posso usar esse acontecimento como figura para essa mensagem tranquilamente, porque Diná estava vivendo em um povo onde conhecia o Deus vivo, o Deus de Abraão, onde eles viviam um certo temor, né? José já não fazia mais parte ali, José já tinha sido vendido, estava lá na casa de Potifar, mas ainda assim eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Até mesmo os filhos de Jacó, que cometeram essa loucura, vendendo José e depois matando esses homens, eles eram conhecedores da palavra de Deus. E eles conheciam a Deus. E Diná, vivendo nesse ambiente de quem conhece Deus, ela decidiu procurar conhecer outras coisas. Ela sabia do costume ali, daquele pequeno Israel, né? Ela sabia, mas ela queria conhecer outros costumes. A Bíblia diz que ela queria ver as filhas da terra, ou seja, a curiosidade dela levou ela a fugir do propósito, que era o que? Permanecer com eles. Se Diná não sai desse propósito, Diná não teria sido humilhada. A Bíblia diz que ela foi humilhada. Os próprios filhos de Jacó, eles dizem, isso é uma loucura. Aqui em Israel, os filhos de Jacó disseram isso. O que ocorreu com Diná foi uma difamação diante de todos. Ela foi difamada, como eu disse, a Bíblia diz, ela foi humilhada. E a atitude dela gerou uma consequência desastrosa. A sua família poderia ter sido destruída por conta da sua atitude. E qual foi a sua atitude? Fugir do propósito. Porque o propósito era permanecer juntos ali. Mas ela decidiu sair do propósito. Curiosidade. E muitas das vezes nós, amados, como cristãos, nós queremos sair um pouco do propósito, porque temos curiosidade em algumas coisas que não faz parte do meio cristão, do evangelho, não faz parte da vida com Deus. E aí que mora o perigo. Porque Satanás, a Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Porque as pessoas têm um estereótipo de Satanás na sua mente, como sendo um monstro de cauda, com um tridente, com chifre, procurando alguém para espetar. Não é assim que a Bíblia apresenta Satanás. A Bíblia diz que quando Satanás ele se apresenta ali diante de Jesus, ele vem com sabedoria, com palavras de conhecimento da Bíblia. Ele diz, está escrito ao teu respeito, dará ordem aos anjos que te guarde. A Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. A Bíblia nos diz que ele crê em Deus, ele acredita em Deus. E por isso ele estremece. Ele acredita mais em Deus do que nós cristãos, porque ele conhece a Deus, ele viu a face de Deus, ele viveu no ambiente celestial, ele sabe sobre Deus. Então ele não brinca em serviço, meus amados. E se nós quisermos dar uma espiadinha nas coisas que não são de Deus, há uma grande probabilidade de nós sermos puxados para lá, porque estamos saindo do propósito de Deus. Satanás tem preparado armadilhas, tem preparado pratos para muitos de nós cristãos, e muitos de nós não temos percebido isso. Porque as guloseimas, né, que Satanás apresenta, as especiarias, elas são atraentes. O mundo é atraente, o pecado ele é atraente, ele é prazeroso, mas tudo isso nos conduzirá à perdição. Quando aqueles jovens estavam na Babilônia se alimentando das iguarias do rei, eles estavam fazendo aquilo que era desejoso aos olhos deles.
Mas nós, que não podemos fugir do propósito de Deus, nós temos que dizer não aos pratos de Satanás, não ao nosso desejo de conhecer as coisas que não faz parte do arraial cristão, do arraial de Deus. Porque se nós fugirmos do propósito, se nós não tivermos cuidado com as decisões, com as nossas atitudes, nós vamos gerar consequências para as nossas vidas. O filho pródigo, você lembra do filho pródigo? Lá em Lucas 15, verso 11 ao verso 32, foi alguém que fugiu do propósito. Qual era o propósito para ele ali? Viver com o pai, né? Mas ele falou, não, mas tem coisas lá fora que é diferente, e que eu gostaria de conhecer. E aí ele decide, pede para o pai, né? A Bíblia diz, ele pede ali a sua herança, o pai nem morto estava. Mas ele quer a sua parte, que era de direito dele quando o pai falecesse, e ele sai para o mundo, porque ele quer conhecer o mundo, ele quer viver o mundo, ele abandona a casa do pai, ele abandona o propósito. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos fora da casa do pai. Estamos muitas das vezes dentro da igreja, mas estamos fora do propósito de Deus. A Bíblia nos diz para nós estarmos atentos, porque se estamos de pé, temos que cuidar para que nós não venhamos cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o filho pródigo, ele sai, ele quer conhecer, ele começa a gastar todo o seu dinheiro, ele encontra pessoas, ele encontra mulheres, ele encontra prazeres, e ele gasta, e ele destrói tudo que ele tinha, até que chega uma hora que ele não tem mais nada. Ele se vê no aperto, ou ele está agora pobre, acabou com tudo. Por quê? Porque o mundo ele faz isso. Ele atrai você com os prazeres que vão fazer com que você deseje, que você se lance a isso, mas depois ele começa a te tirar, e ele tira tudo aquilo, até mesmo que Deus te deu. Ele tira a sua paz, ele tira a sua família, ele tira a felicidade que você tinha na casa de Deus, ele tira seu ministério, ele tira a sua salvação, ele tira a sua comunhão, sua intimidade com Deus, ele tira tudo, ele te deixa sem nada. Aí o filho pródigo, ele olha para si e fala, poxa, e agora o que eu vou fazer? Então ele tem uma brilhante ideia, entre aspas, eu vou arrumar um trabalho. E ele arruma um trabalho, só que o trabalho dele não era o melhor dos trabalhos. Para quem não sabe, nos tempos bíblicos, o trabalho de pastoreio era, dos trabalhos do que existia na época, nos tempos bíblicos, era o menor de todos, era o mais desprezado. Ninguém queria. Ninguém era o mais desprezado de todos. Dentro dos patamares de trabalhos, né, de ofícios, era o mais desprezado de todos. Agora, quando se trata de pastorear porcos, era pior ainda. E era isso que ele estava fazendo. Ele passava fome e necessidade, a ponto dele desejar a comida que os porcos comiam. Por quê? Porque ele estava no aperto. É isso que o mundo faz, amados. O diabo, ele faz com o cristão como a gente faz com uma laranja, né? O que a gente faz com uma laranja? A gente pega aquela laranja bonita, a gente descasca ela, ou não descasca, corta, né? Não sei, mas a gente chupa a laranja. O que sobra depois? A gente tira todo o caldo, sobra o quê? O bagaço. O que a gente faz com o bagaço? A gente joga fora. É isso que o diabo faz, ele joga fora. Só que ele não joga fora de modo que venha ter ainda esperança. Não, o diabo é astuto. Ele quer lançar no inferno, é isso que ele quer fazer. Para que aquele bagaço continue sendo bagaço para toda a eternidade. Mas nós estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer qualquer tipo de bagaço se transformar em um fruto novo. Quando Jeremias teve experiência na casa do oleiro, ele viu que o vaso se quebrava na mão do oleiro, mas o oleiro ele começava a fazer um vaso novo. E Deus disse, eu também posso fazer o mesmo com vocês, Israel.
Ele pode fazer o mesmo conosco. O que tem te quebrado? É as lutas, é as dificuldades, é a tristeza, são os problemas financeiros, o problema na família. O que é que tem te quebrado? Saiba que o Senhor Deus é aquele que te restaura e te faz um vaso novo. Quantos creem nisso? Levanta a mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O filho pródigo, ele teve uma chance, né? Essa história de Jesus, ela termina com um final feliz. Essa parábola. E ele volta para a casa do pai. A Bíblia diz que o pai vê de longe, já fica alegre, corre ao seu encontro, já põe nele um anel, já manda trazer vestes e vai lá, mata um animal, vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou. E foi uma alegria toda. Nós conhecemos a história, sabemos do irmão dele que ficou entristecido, mas depois ele recebe também uma mensagem. Enfim, foi muito bonito tudo isso, mas nem sempre é assim, meus amados. Nem sempre há uma segunda chance. Muitos saem como a Diná saiu, para dar uma espiada nas filhas da terra, conhecer as filhas da terra, mas não voltam mais. Diná conseguiu retornar para o pai, o filho pródigo conseguiu retornar para o pai, mas isso não quer dizer que você vai conseguir retornar se você fugir do propósito. Porque a Bíblia diz, eu repito, o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O diabo enganou Salomão, o homem mais sábio da terra. O diabo enganou Sansão, o homem mais forte da terra. O diabo enganou Pedro, enganou Judas, que vivia ali diante daquele que foi mais sábio ainda, né? E mais santo, que era o próprio Deus ali encarnado, Jesus Cristo. Por que você acha que ele não pode fazer isso com você? Ou se você é mais sábio que Salomão, você tem mais Espírito Santo do que Sansão? Ou você tem mais proximidade do que tinha Judas Iscariotes ou Pedro? Se o diabo conseguiu enganar esses homens, ele pode te enganar também. Por isso a Bíblia nos diz para nós fugirmos da aparência do mal. Ah, mas pode ser que não seja mal, mas aparece mal, então foge. Mas vai que não é mal, mas você vai chegar perto para descobrir se é mal. Não, seja sábio, foge da aparência do mal. Não precisa experimentar para saber se tem veneno, meu querido. Não precisa. Se o Senhor Deus está te mostrando na palavra, na pregação, através dos irmãos, dos profetas de Deus, foge, porque é laço, é prato preparado por Satanás, não é de Deus. E o Senhor Deus não quer isso para você. Uma vida com propósito, e esse é o perigo de se distanciar do propósito de Deus. Em segundo lugar, no propósito, amados, há compromisso. No propósito há compromisso. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, o Senhor nosso Deus, Ele tem um compromisso conosco. Deus, Ele não te abandona se você está no propósito dEle. Há um compromisso. Você acha que Diná, se ela estivesse ali com a sua família, acontecesse de chegar lá, Siquém, como ele humilhou a Diná, você acha que ele se chegasse lá e tentasse forçar algo, a família de Jacó ia deixar? É óbvio que não. Os filhos de Jacó não estavam ali, mas estava Jacó, estavam os servos de Jacó, tinha bastante gente. Você acha que eles iam deixar? Não ia, porque Diná estava ali, ela estava ali no propósito, mas ela se distanciou. Então quando nós estamos no propósito, Deus, Ele tem compromisso conosco, de te livrar, de te guardar, de trabalhar na sua vida. Porque dentro do propósito de Deus, há o trabalhar do próprio Deus. Jacó, ele foi livrado porque ele estava no propósito de Deus. Porque quando a Bíblia Sagrada nos diz que os filhos de Jacó, eles cometeram aquela loucura, né? Simeão e Levi mataram todos daquela cidade. A Bíblia nos diz que Jacó ficou perturbado e disse com eles, falou, o que vai acontecer conosco? Nós somos um povo muito pequeno diante das pessoas que vivem aqui ao nosso redor, né? Os povos que vivem ao nosso redor, eles vão nos perseguir, eles vão matar todos nós, porque nós somos pequenos aqui. Vocês me fizeram odioso aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que eles partiram dali
E quando eles partiram, Gênesis 35, verso de número 5, diz que o terror de Deus caiu sobre todas aquelas cidades, e eles não perseguiram Jacó, os seus filhos, sua família. Gênesis 35, 5. E partiram, quem? Jacó e sua família. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não os seguiram após os filhos de Jacó. Se você está no propósito de Deus, Deus se compromete em cuidar de você. Enquanto estivermos nele, Deus se compromete em cuidar de nós. Jacó estava no propósito de Deus. Não foi Jacó que cometeu aquela loucura, né, de sair matando gente. Não foi. Jacó estava no querer de Deus, e o Senhor tinha um compromisso com Jacó. A Bíblia não fala o que é esse terror que caiu sobre a cidade. A Bíblia não diz. A palavra terror aqui no original, ela significa também medo. Ou seja, os povos tiveram medo de alguma coisa que a Bíblia não diz, para não perseguir Jacó e sua família. Não sei, a Bíblia não fala. Quem sabe uma enfermidade, uma doença pegou todo mundo, a Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia quer deixar bem frisado é que o terror veio da parte de quem? Do próprio Deus. Ou seja, era Deus livrando a família de Jacó. Por quê? Porque Jacó estava no propósito. É isso que eu quero dizer. Jacó foi livrado por estar no propósito de Deus, no propósito do Senhor. Há compromisso dele conosco. Então não saia do propósito. Deus tem o compromisso de trabalhar na sua vida. Não é obrigação, é compromisso. E é Ele mesmo que determina isso. É o próprio Senhor. Mas irmão, eu estou no propósito de Deus e Deus não tem trabalhado. Será que Ele não tem trabalhado? Ou você não tem visto? Ou você não tem enxergado Deus trabalhar? Porque Deus, Ele trabalha de várias maneiras, amados. E nem sempre você contempla o trabalhar de Deus. Mas não significa que Ele não está trabalhando. Tá? Como eu disse, o diabo está ao seu derredor, rugindo para te tragar. Mas ao seu redor tem o Senhor te protegendo. Se for preciso Ele mandar um anjo com uma espada flamejante para te proteger, Ele manda. Porque o Senhor tem compromisso com aqueles que estão no propósito dEle. A palavra de Deus nos diz: ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Ele tem compromisso contigo, meu querido. Aleluias. Você pode passar por essa prova, por essa tempestade, confiante no Senhor, porque Deus tem compromisso com aqueles que estão no seu propósito. Aleluia. Salmos 91, verso de número 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Lindo salmo, lindo verso. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que está no propósito de Deus. Se você está no propósito de Deus, você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas por que esconderijo, irmão? O povo de Israel, eles viviam em um quadro de guerra constantemente. E numa guerra, um esconderijo, ele era muito viável. Davi usou muito de esconderijos para poder se salvaguardar do rei Saul que o perseguia. Davi se escondeu em caverna, Davi se escondeu em montanha, Davi se escondeu até na cidade inimiga, lá nos filisteus, porque ele queria estar a salvo. É esconderijo. Então, para um quadro de guerra, um esconderijo seria muito viável. Numa perseguição, um esconderijo cairia muito bem. E aqui o salmista diz: quem habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, está protegido, está longe, está salvo, está guardado. Guardado de quem? Do mal, do espírito maligno, dos principados, das potestades. Sim, está no esconderijo do Altíssimo. Mas irmão, então significa que eu não terei problemas e dificuldades, o diabo não vai fazer nada? Não significa. Deus pode permitir para te provar, mas o compromisso de Deus continua sendo existente, porque Deus permitiu Satanás tocar na saúde, na família, nas finanças de Jó, mas o compromisso de Deus
Deus com Jó continuou existente, porque Jó não saiu do propósito de Deus, e no propósito de Deus há compromisso do Senhor de te guardar, te livrar e te abençoar, aleluia. Aí o verso ainda diz: a sombra do Onipotente descansará. O Onipotente é quem? Deus. Mas por que sombra? Imagina alguém num ambiente como aquele, dos tempos bíblicos ali em Israel, que ainda hoje é, né? Muito quente, árido, difícil de caminhar. Imagina alguém numa situação caminhando por um deserto, por exemplo, aí de repente encontra uma sombra. É uma maravilha para descanso. Os viajantes usavam muito isso, porque era o momento para poder descansar e prosseguir na viagem. Então a sombra era algo de grande valia naqueles tempos. E aí o texto diz, né? A sombra do Onipotente descansará. Tem tudo a ver, meu querido. Então você sai do ambiente de calor, das lutas, das guerras, um ambiente que te machuca, que te oprime, que te aperta, e vai para a sombra, um lugar em que você pode descansar. Essa sombra é o Senhor. É o colo do Senhor Jesus, é ali que está o seu descanso, é no Senhor, meu querido. Então não vamos procurar no mundo alguma coisa para poder suprir a nossa necessidade, não. As nossas necessidades serão supridas por Deus, no tempo certo, Ele supre as suas necessidades, porque, eu repito, Ele tem um compromisso com você, porque você está no propósito de Deus, aleluia. Glória a Deus. Josué, você lembra de Josué? Josué, ele teve auxílio de Deus. Por quê? Porque no propósito de Deus, Deus tem compromisso, tem auxílio, tem ajuda, né? O Senhor vem ao nosso socorro quando estamos no propósito dele. Aí tem pessoas que clamam a Deus, esperando que Deus faça algo, mas está fora do propósito do Senhor. O único clamor que Deus vai ouvir é o clamor de arrependimento. Esse Ele vai atender. Mas você quer procurar a bênção de Deus fora do propósito? Não acontece. Porque as bênçãos de Deus, elas estão no propósito dEle. Se eu sair da casa do pai, como o filho pródigo fez, eu vou perder os benefícios que eu tenho da casa do pai. O filho pródigo olhou para a sua situação e falou: poxa, os empregados comem melhor do que eu vou voltar lá, quem sabe meu pai me aceita como um empregado, pelo menos eu vou comer bem. Porque na casa do pai tinha bênção. O filho pródigo sabia disso, por isso ele retornou. Então, se nós sairmos do propósito de Deus, não tem bênção, não existe bênção no mundo. Deus não vai te abençoar se você estiver no mundo. Deus não vai te abençoar se você se voltar ao pecado, às concupiscências da carne, à soberba da vida. Não é ali que está a bênção de Deus, amados. A bênção do Senhor está no propósito de Deus. Então não saia debaixo das mãos de Deus. Não saia do propósito do Senhor. O próprio Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis reunir vocês embaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Amados, é debaixo das asas, é debaixo do propósito de Deus que nós estamos guardados e abençoados pelo Senhor. Aleluia. Josué, ele teve auxílio de Deus porque ele estava debaixo do propósito. A Bíblia diz que houve uma guerra, se levantaram contra os gibeonitas, eram acho que 4 ou 5 reis, se não me falha a memória, dos amorreus. Os gibeonitas pediram ajuda para Josué, e Josué levantou um exército e foi contra aqueles reis. A Bíblia nos diz que Josué se viu numa situação em que ele teve que fazer uma oração desesperadora, entre aspas. Porque ele disse, lá no verso de número 12, 13 e 14, de Josué capítulo 10. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, ou seja, todos ouviram a sua oração: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. A Bíblia diz que Deus, ouvindo isso, óbvio, Deus ouviu, Deus atendeu. A Bíblia diz, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de todos seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu,
e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Note isso, ouvindo assim o Senhor, a voz de um homem. Por causa da voz de um homem, Deus mexeu em toda a lei do planeta Terra. Aonde era noite, continuou noite. Aonde era dia, continuou dia. Por um tempo prolongado, por causa da voz de um homem. Você entende o que é isso, amados? Deus, Ele fez algo que mexeu com todo o sistema criado por Ele, uma lei estabelecida por Ele, de dia, noite, da rotação do planeta Terra. Ele fez tudo isso, afetou a vida de todos. Todas as pessoas viram isso em todos os lugares. Eles viram que ocorreu algo diferente, tudo por conta do quê? Da voz de um homem. A Bíblia diz isso, é a oração de um homem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus, Ele se importa com a sua oração. O que é importante para você é importante para Deus. Por mais que outras pessoas olhem e julguem os seus sentimentos, as suas necessidades e dificuldades como algo pequeno, quem sabe despreza suas lutas, dizendo que é muito pequena, mas se para você tem algum significado, tem para Deus também. O que te fere e te perturba, Deus é aquele que sabe, Ele sente, Ele sabe como você se sente, e o que é importante para você, é importante para Deus, porque o Senhor Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se for preciso Deus parar o planeta Terra, a rotação do planeta, por conta da sua necessidade, o nosso Deus é um Deus que faz, meu querido. Então, se Deus Ele fez isso lá no passado, Ele pode fazer ainda hoje sobre a sua vida. Aleluia! Glorifique, adore e bendiga o nome santo de Deus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Dentro do propósito de Deus não há abandono. Ele nunca vai te abandonar enquanto você tiver o propósito dele. Amado, Josué ele entendeu errado, né? Porque ele diz para o sol se deter, a lua fica parada. Só que o sol e a lua eles não se mexem. Nós sabemos disso nos dias de hoje. É a Terra, é o planeta Terra que está girando. Mas na concepção deles, antigamente, eles achavam que era a lua e o sol que estava passando pela Terra. Só que Deus, Ele sabia do que Josué estava necessitado. Então Ele não levou em consideração a ignorância de Josué. Ele levou em consideração a fé desse homem, o compromisso que ele tinha, a intimidade que ele tinha, uma vida com propósito. Era isso que esse homem tinha, uma vida com propósito. Ele estava no propósito de Deus. Então você não precisa ser o doutor da vez para você ser abençoado, mas você precisa estar no propósito de Deus, buscar no Senhor, estar no querer e na vontade do Senhor. E o Senhor Deus é aquele que age, amado. Ele trabalha ao favor daqueles que estão nele, que esperam nele, que confiam nele. A Bíblia nos diz, né? Confia no Senhor, né? Confia no Senhor, e o Senhor vai te atender. Ele vai fazer, Ele vai realizar. Como diz Pedro, né? Lança sobre Ele a sua ansiedade. O Senhor é quem cuida de você. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro, só para a gente finalizar, 5 minutos. Dentro do propósito de Deus, há direção. Dentro do propósito de Deus, há direção. Deus ele vai te guiar, se você estiver no propósito dele. Saiu do propósito de Deus, não tem direção nenhuma. Vai andar errante, porque está fora do propósito. A Bíblia nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é aquela que vai trazer o quê? A direção para aquilo que você precisa, para o caminho, para o lugar que você precisa ir. A palavra de Deus vai iluminar os seus passos. Mas fora do propósito de Deus, é um caminho de trevas. Você acha que você sabe para onde você está indo, mas não sabe. Você pode achar que é o inteligentão da vez, mas não é. Isso a Bíblia chama de tolice, porque está fora do querer e da vontade de Deus.
Aí as pessoas procuram pessoas do mundo, porque elas saem do propósito de Deus, aí vive às vezes algum aperto e procura quê? Pessoas que também estão fora do propósito, para poder obter alguma direção. É um cego guiando outro cego. A Bíblia diz: ambos cairão numa mesma cova, porque não tem conhecimento. A direção está no propósito de Deus. Você quer direção para a sua vida? É nos caminhos do Senhor, é na palavra do Senhor. No mundo não tem isso, meu querido. O mundo vai te levar para um caminho deturpado, para uma vida de destruição, é para o inferno, é para lá que o mundo leva. Mas quando nós estamos no caminho estreito, apertado, que é difícil, que arranca lágrimas, que arranca choro, que faz nós sentirmos dor, mas ali está o Senhor para nos guardar, ali está Deus para nos guiar. Então nós estamos caminhando num caminho de bênção, aonde nós alcançaremos a vida eterna em nome de Jesus. Glória a Deus. Jacó foi guiado por Deus em meio a um quadro de medo, um quadro de angústia, porque é assim que Jacó estava. Ele se sentiu amedrontado por conta daquilo, e isso nós vemos em suas palavras, quando ele diz: o que vocês fizeram? Agora todos vão vir atrás de nós e vai matar todos nós. Jacó estava angustiado, ele estava com medo, suas palavras denunciam isso, por conta daquilo que havia acontecido. Porém, Jacó, mesmo estando em um momento de medo, em um quadro de medo, ele foi guiado por Deus, porque ele estava no propósito de Deus. Então, quando estamos no propósito do Senhor, mesmo passando por momentos de medo, de angústia, de terror, ainda assim seremos guiados por Deus. O salmista, ele diz que se ele subir ao céu, ali está Deus. Se ele estiver nas mais profundezas águas, também Deus está. Ele diz que se a sua cama for feita no Sheol, no inferno, Deus também está. E ele ainda diz: até ali a tua mão me guiará, até ali o Senhor me guia. Ou seja, não importa o que você está vivendo, um ambiente de guerra, um ambiente de luta e de dificuldade, se você está no propósito, ali o Senhor Deus também te guia. O Senhor é aquele que nos guia, Ele nos faz andar em lugares altos, porque Ele é Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, verso de número 30 do capítulo 35, para finalizarmos: então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende me esturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão, e serei destruído eu e minha casa. Verso de número 1, lá do próximo capítulo. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Ou seja, Jacó estava em um quadro de medo, e o que Deus fez? Guiou o servo dele: Jacó, sai daí onde você está, vai para Betel. Sabe o que significa Betel? A palavra Betel significa casa do Senhor. Vai para Betel e faz ali um altar, ou seja, chega ali, cultua, adora. Sabe por quê? Porque quem estava guiando Jacó era Deus, porque Jacó estava no propósito do Senhor. Mas Deus, eu estou num quadro de medo, de terror, eu estou apavorado com a situação da minha vida, com a tempestade, com tudo, eu estou muito apavorado, mas está no propósito, amado. Tá, então descansa no Senhor, faz um altar, ou seja, adore, cultue, bendiga a Deus, seja guiado por Deus, vai para Betel, vai para a casa do Senhor, busque a face do Altíssimo, e aquele Deus que te colocou no propósito é
fiel para cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu, e nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Quantos acreditam nisso? Adore e bendiga o nome santo de Deus nessa noite. Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Oh, lamai xaramanamagaçou, aleluias. O Senhor está aqui nessa noite, meus amados. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa mensagem e te lembrar, para que você esteja no propósito dEle. É no propósito de Deus que tem o alimento verdadeiro. É na mesa do Senhor que tem o vinho do Senhor, o vinho da alegria. É na mesa do Senhor que tem o pão que sacia a nossa fome. É na presença de Deus que tem a água purificadora, aquela que não serve como água comum, mas aquela que flui do nosso ventre, e flui porque é o Senhor Deus quem nos concede. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, eu te darei de graça da água da vida. Não é cobrado, porque Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele já derramou do seu sangue. Beba de graça dessa água que o Senhor Deus concede para as nossas vidas. Bendito seja o Senhor, aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, diante de Ti, Senhor, estamos, Pai, porque sabemos que o Senhor Deus tem nos conduzido ao Teu propósito. Pai, não somos nada, Deus. Há pecado em nós, ó Deus. O Senhor conhece o nosso coração, mas sabemos que o Senhor morreu por causa disso, por causa dos nossos pecados, e nos concedeu o livre acesso à Tua sala, meu Deus, ao Santo dos Santos. Nos ajude, Deus, para que estejamos no Teu propósito, vivendo na Tua vontade, para que o Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas seja cada dia mais glorificado. Fortalece, Pai, cada irmão nessa noite, fortalece a cada irmã, fortalece a cada família, nos conduz, ó Deus, no Teu propósito e na Tua vontade, para que possamos ser abençoados nessa terra e alcancemos a bênção vindoura no reino celestial, em nome de Jesus, amém e amém. E as palmas louve e adore ao nome santo de Deus nessa noite, aleluia, glória a Deus.